paz. Passando para trazer uma palavra de meditação, de fé ao teu coração. Eu quero me deter aqui no texto de Abacuque, capítulo 3, versículos 17 em diante, em que a palavra de Deus diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira falhe e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam exterminadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha força, torna os meus pés como os das corças e me faz andar sobre os lugares altos. Esse texto é bem interessante quando você vê o contexto deste pequeno livro do profeta Abacuque. Um livro de 3 capítulos. E é interessante, eu quero ler na Bíblia Viva essas mesmas palavras, ou melhor, as palavras do início, para você ver o quadro em que se encontrava, o contexto em que se encontrava a vida de Abacuque e a vida da nação em que Abacuque vivia. E ele clama, ele grita, e ele diz assim, no versículo 3, será que eu tenho assistido todo esse pecado e toda essa tristeza à minha volta para sempre? Será que eu tenho que assistir todo esse pecado e toda essa tristeza à minha volta para sempre? Para qualquer lugar que eu olhe, existe violência e chantagem. Homens que dão a vida por uma discussão e uma briga. A lei não é cumprida e nem nos tribunais se faz justiça, pois os perversos são muito mais numerosos que os justos. O que manda é o dinheiro dado por fora e a desonestidade. E ele tece aqui uma série de coisas que acontecem, ou que aconteciam naquela época, e será que ainda não acontece hoje? E Deus então lhe dá uma resposta no capítulo 1, dizendo que ele vai enviar um enviado seu, que não é um enviado que vai realmente disciplinar a nação. Em suma, ele está dizendo que se está feio, a coisa vai ficar pior, mas ela vai ficar pior para melhorar, porque Deus vai pôr a mão para corrigir toda essa situação. E ele diz, eu vou me colocar na torre de vigia, né? Porque e esperar para ver que resposta Deus vai dar na minha queixa, porque ele continua intercedendo. E aí então ele, no meio de toda essa oração, ele sabe que Deus está trazendo uma resposta. A resposta ainda não chegou, mas ele sabe quem é o seu Deus. Ele confia em quem ele realmente colocou a sua vida, né, ali aportada nas suas mãos. Ele sabe quem é o Deus no qual ele crê, o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e ele não titubia, ele não enfraquece. Ele pode ficar como eu e você ficamos, irados, irritados, talvez revoltados com determinadas situações, talvez tristes com outras, inseguros em determinados momentos, até com medo devido à situação em que se encontra a nossa vida, no palco da nossa história, mas ele tem certeza de que Deus está ali com ele, mesmo nesses momentos. E é isso que eu quero deixar como meditação, nessa palavra rápida ao teu coração. Nós temos que confiar em Deus e ter um relacionamento distinto com Deus, de tal forma que você pode fazer como Abacuque fez. Eu estimulo você a ler o capítulo 1, o capítulo 2 e o capítulo 3 de Abacuque, que são 3 capítulos pequenos, e você vai ver a oração dele. Você vai ver que ele diz, eu clamo e não recebo resposta. Clamo ao Senhor e parece que eu não recebo resposta. Às vezes acontece com a gente. Parece que a gente ora e parece que Deus não está ouvindo. Mas não é que Deus não está ouvindo.
Não é a hora certa da resposta acontecer, mas a resposta já está a caminho. Nós é que não sabemos discernir muitas vezes o tempo, porque somos seres humanos, somos frágeis e somos fragilizados pela situação na qual nós estamos inseridos. E isso às vezes nos faz ter a visão turva, o discernimento não tão claro para perceber que Deus está agindo muito, embora tudo ao nosso redor pareça acontecer do mesmo jeito e pareça não ter esperança. Mas ao final, eu quero terminar lendo novamente o texto que eu li no início, mas agora desta vez aqui na Bíblia Viva, em que ele diz que embora as figueiras tenham sido totalmente destruídas e não haja flores nem frutos, embora as colheitas de azeitonas sejam um fracasso, os campos estejam imprestáveis, embora os rebanhos morram pelos pastos e os currais estejam vazios, eu me alegrarei no Senhor. Você teria motivos para se alegrar em meio ao caos? Mas ele diz, eu me alegrarei no Senhor, eu ficarei muito feliz no Deus da minha salvação. Sabe por quê? Porque ele tem a esperança colocada em Deus. O Senhor é a força dele. Ele tem que ser a minha e a tua força. Ele é aquele que nos sustenta e ele é aquele que tem o necessário para nos manter nesse período difícil e realmente nos fazer velozes para sair dessa situação e nos colocar seguros num alto lugar, como ele diz aqui. Ele me dá velocidade, a velocidade da corça, e ele me guia em segurança por sobre as montanhas. Que Deus possa abençoar a tua vida e te dar esta segurança e esse fortalecimento. Vamos orar? Deus eterno, Deus bendito e santo, nós te agradecemos por mais esse momento em que podemos ouvir a tua palavra, meditar nela e crer que o Senhor é o Deus que nos traz graça, segurança, proteção e livramento. Assim como Abacuque, nós oramos também pela nossa nação, oramos pelo mundo em que vivemos. Vemos tanta coisa errada e tanta coisa ruim acontecendo, e parece que ao lermos as palavras aqui de Abacuque no primeiro capítulo, parece que estamos vivendo exatamente essa história hoje, nos nossos dias. Mas isso acontece porque o homem, desde que caiu no pecado, lá em Adão, ele é o mesmo, um homem pecaminoso, um homem pecador, e não importa o tempo e a época, os pecados sempre são os mesmos, porque o coração do homem realmente está contaminado pelo maligno. Mas é o Senhor que nos livra do mal, e é por isso que nós podemos orar sabendo que o Senhor é aquele que faz a intervenção, o Senhor é aquele que pode fazer a mudança na nossa vida, o Senhor é aquele que pode nos transformar e nos fazer sermos pessoas melhores, o Senhor é aquele que pode abençoar a nossa vida, e mesmo quando vemos o caos ao nosso redor, Tu és aquele que nos dá segurança, nos dá graça, nos dá proteção e nos dá livramento. Que o Senhor possa fazer isso na vida daqueles que me assistem nesse momento. Derrama a Tua bênção sobre a vida deles, é que eu te peço em nome de Jesus. Querido, que Deus possa abençoar poderosamente a tua vida, a tua casa, a tua família. Eu te abençoo no nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a tua vida. A paz.